vamos receber a verdadeira ceia do Senhor, que é a sua palavra, alimentando as nossas vidas. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 23. Leiamos juntos então, Atos 26, 19 a 23. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Aleluia! O tema que nós vamos meditar nessa noite está escrito ali em latim, o latim que é a língua mãe da língua portuguesa, e a maneira de pronunciar é essa, pronunciem depois de mim, sola escritura. Isso. Significa somente a escritura. Esta é uma das 5 palavras, uma das 5 frases que o servo de Deus, Martinho Lutero, sob a inspiração de Deus, falou no ano de 1517, quando Deus mandou sobre a terra o avivamento chamado, que recebeu o nome de Reforma Protestante. Martinho Lutero resumiu o que Deus estava fazendo naquela época em 5 frases. A primeira é essa aí, repita depois de mim, sola escritura. Ou seja, somente a escritura. Tudo que nós precisamos é aqui, é a palavra de Deus. Tudo o que precisamos para ir para o céu está aqui, na palavra de Deus. Aleluia. A segunda frase diga, sola gratia, que traduzido para o português é somente a graça. Ninguém é salvo por merecimento. Ninguém é salvo porque fez alguma coisa, realizou alguma obra e por essa obra passou a merecer salvação. Isso não existe. A salvação é somente pela graça. E a terceira frase, diga, sola fide. Sola fide é somente a fé. Somente a fé. Somente por meio da fé, que não vem de nós, é dom de Deus. A graça e a fé estão ambas em um versículo, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Sola escritura, sola gratia, sola fide. Quarta frase, diga, solus Christus. Significa somente em Cristo.
Somente na pessoa de Jesus Cristo há salvação. Cuidado, porque os religiosos pensam que tem salvação na denominação que ele frequenta. Eu estou salvo porque eu faço parte de tal denominação. Isso é um engano e uma mentira de Satanás. Não há salvação em nenhuma instituição humana. Não há salvação em nenhuma instituição religiosa. Não há salvação em nenhuma denominação. A salvação está em uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Em Jesus está a salvação. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Por isso, Martinho Lutero disse: somente Cristo, solos Cristo. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solos Christus. E a última, repita depois de mim: soli Deo glória. Somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Nós não nos glorificamos, nós não glorificamos pessoas, nós não damos glória a ídolos. A palavra de Deus declara que Deus não dá sua glória a outrem, nem a imagens de escultura e nem a nenhum outro tipo de ídolo. Toda glória é ao nosso Deus. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, todo o domínio, todo o reino, toda a adoração. Só o Senhor é Deus. Só Ele é digno de glória. Aleluia. Como disse o profeta Daniel: ao Senhor toda a glória, e a nós o corar de vergonha. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Aquele que se glorifica, aquele que se exalta, será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, porque é aquele que dá a Deus toda a glória. Essas 5 frases resumem o avivamento da Reforma Protestante de 1517, do qual nós somos consequência. Estamos aqui somente na palavra. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solos Christus, soli Deo glória. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória. Aleluia. Vamos ver então porque que esse hoje, sola Escritura, primeira dessas 5 frases, é o nosso tema de hoje aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui, nesse texto no qual nós estamos, do capítulo 26, do versículo 1 ao 29, cujo título é, diga, Testemunho de Paulo. É o testemunho que Paulo deu quando ele estava aprisionado na cidade de Cesareia, que fica ali ao norte da faixa de Gaza, ao sul do Monte Carmelo, do porto de Haifa, em Tel Aviv, ao sul de Tel Aviv, a cidade de Cesareia. E nessa cidade Paulo estava preso sob a jurisdição do Império Romano. Então ele estava perante autoridades romanas e perante autoridades judaicas, autoridades religiosas do judaísmo, que vieram de Jerusalém para acusá-lo e pedir para as autoridades romanas a pena de morte para o apóstolo Paulo. Ele então estava passando por inquéritos e ele aproveitava esses inquéritos para dar testemunho de Jesus. Quando Jesus disse em Atos 1:8,
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ele estava dizendo o seguinte, que tudo o que acontece em nossas vidas, acontece dando-nos uma oportunidade de, nessa situação, nós darmos testemunho de Jesus. E é pecado quando, diante de uma situação, ao invés de você dar testemunho de Jesus, você dá um contra-testemunho. Tudo o que acontece na vida dos verdadeiros cristãos é uma oportunidade para eles, tanto no seu modo de pensar, como de falar e como de agir, dar testemunho de Jesus. Sereis minhas testemunhas. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele usou a situação sofrível em que ele estava sofrendo, porque ele estava preso, como se fosse um assassino, como se fosse um bandido, como se fosse um ladrão, sendo um homem de Deus. Ele estava preso injustamente, mas ele aproveitou essas circunstâncias, aproveitou essas ocasiões adversas para transformá-las numa oportunidade de dar testemunho de Jesus. Isso é raro, inclusive hoje, em nossos dias. Muito bem, dentro deste texto, do versículo 1 ao 29, nós estamos quase terminando este desenvolvimento. Desenvolvimento do testemunho. Que vai do versículo 1 ao 23. Nós estamos aqui nos últimos versículos desse desenvolvimento, do 19 ao 23. Domingo que vem, dia 31, a essa hora aqui, nós teremos uma ceia, a última ceia do ano. Não teremos ceia de manhã, só de manhã teremos congregação normal e à noite, nessa hora, estaremos aqui celebrando a ceia que a gente faz para fechar o ano e consagrar o novo ano ao Senhor. E aí nós vamos encerrar esse texto aqui, até o versículo 23, o testemunho. O versículo 24, Paulo foi interrompido pelo governador romano Festo. Por isso o título do 24 interrupção. E depois do versículo 25 até o 29, Paulo concluiu o seu testemunho. Conclusão do testemunho. Muitas pessoas à distância que nos acompanham, às vezes não entendem, pegam uma congregação como essa e não entendem o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos passando pelo livro dos Atos dos Apóstolos, desde muito tempo, até antes da pandemia. A pandemia não nos impediu, nós continuamos ministrando durante a pandemia, mesmo que apenas online, né? Mas as mensagens foram transmitidas e nós temos aí, tá? Nós temos aí no nosso site, no nosso aplicativo, as pregações, os ensinamentos, versículo por versículo, desde Atos capítulo 1, versículo 1, até hoje, Atos 26, versículo 22, que será o de hoje. E eu não tenho pressa. Enquanto o Senhor nos der tempo e vida, nós estaremos passando aqui cada palavra de Deus. Por isso, nós estamos falando hoje sola escritura. Tem uma turma imensa aí, que a gente pode chamá-los de crentes sem Bíblia, evangélicos sem evangelho. Não vale nada. Essa turma aí não vai para o céu. O céu é para aqueles que amam a palavra de Deus, têm o seu prazer na palavra de Deus e nela meditam de dia e de noite e praticam essa palavra e obedecem essa palavra. Crente sem Bíblia
evangélico sem evangelho, isso é só fachada de cristão, não tem nada a ver com Cristo, não são de Cristo. 2 Timóteo 2,19, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O versículo 22, Paulo disse assim: mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Repitam. Vocês estão percebendo que eu sublinhei de propósito ali três palavras: nada dizendo senão, nada dizendo senão. Paulo diz que está sendo perseguido especialmente pelos judeus. A pior perseguição contra o evangelho não é a perseguição política. A pior perseguição contra o evangelho é a perseguição religiosa. Foram religiosos que perseguiram Jesus em primeiro lugar. E foram religiosos que perseguiram os cristãos, os discípulos de Jesus no primeiro século e segundo século do cristianismo. E foram religiosos que estavam aqui perseguindo o apóstolo Paulo. E a perseguição religiosa é pior do que a perseguição política dos ímpios políticos. Porque os ímpios políticos do Império Romano aqui, como não viram em Jesus nenhum crime, nem que fosse passível de prisão, muito menos de morte, também não estavam vendo as pessoas aqui que não eram religiosas. Os políticos que não eram religiosos não estavam vendo no apóstolo Paulo nem sequer motivo de prisão, muito menos de morte. Mas os religiosos estavam aqui para pedir a morte, pedir a pena de morte, só porque Paulo estava pregando para eles nada além do que a palavra de Deus, nada dizendo senão Bíblia, nada dizendo senão palavra de Deus. Sola Escritura, somente a Escritura. Por isso Paulo então dá o testemunho que, alcançando o socorro de Deus, Deus socorreu o apóstolo Paulo para que ele não fosse morto previamente, antecipadamente, e continuasse o seu ministério de pregação da palavra. Por isso ele disse, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho de Jesus Cristo, tanto a pequenos como a grandes. Pequenos, ele quer dizer, cidadãos comuns da sociedade, e grandes, autoridades, tanto civis como religiosas. Paulo está aí dando o seu testemunho, e como ele faz isso? Dizendo o quê? Nada dizendo, senão o que está escrito na Bíblia, o que os profetas e Moisés disseram, o que está escrito na palavra de Deus. Nada dizendo, senão palavra de Deus. Este texto traz para nós um critério muito importante acerca do discernimento de quem são verdadeiros pregadores e falsos pregadores. Como discernir verdadeiros pregadores
de falsos pregadores. Verdadeiros pregadores nada dizem senão Bíblia. Falsos pregadores ficam inventando coisas, ficam trazendo outras ideias, ficam trazendo outros pensamentos, ficam criando outras doutrinas. Uma vez eu fui convidado a pregar numa igreja, e antes de chegar a data, o pastor falou assim para mim: ô pastor, o senhor cria aí uma mensagem, mais ou menos nesse estilo aqui que eu queria colocar para a igreja. Aí quando eu cheguei lá para pregar, eu falei assim para os irmãos lá: olha, o pastor de vocês estava sentado atrás de mim, o pastor de vocês está aqui sentado atrás de mim, ele ligou para mim mandando eu criar uma mensagem. Só que, pastor, nós temos um problema em relação a isso. Mensageiros de Deus não criam mensagens. Mensageiros de Deus transmitem a mensagem de Deus. Lembra quando antigamente o carteiro trazia uma carta? Aquela carta que o carteiro trazia era de autoria dele? Era o carteiro escrevendo para você? Não, outra pessoa foi quem escreveu. O carteiro só veio lhe entregar a carta. O mensageiro é só o carteiro. O mensageiro não inventa mensagens. O mensageiro entrega a mensagem de Deus. O mensageiro não é o dono da mensagem. O dono da mensagem é Deus. E se o mensageiro inventar mensagem, essa mensagem que ele inventou não é de Deus, é dele, e não deve ser ouvida por ninguém que pertence a Deus, porque Jesus disse: as minhas ovelhas, elas só ouvem a minha voz, elas não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, por isso elas me conhecem, eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Tem crentes por aí, um grande número de crentes, que eles não leem Bíblia. Eles não leem Bíblia. Eles não meditam na palavra de Deus. Eles não são como o homem do Salmo número 1, versículo 2, que tem o seu prazer na palavra e nela medita de dia e de noite. Aí eles procuram formar a mente dita evangélica deles, ouvindo uma coleção de pregadores que eles acharem por aí. Vivem correndo atrás de pregadores, correndo atrás de pregações, e um fala isso, outro fala aquilo, um fala isso, outro fala aquilo, porque essas pessoas não têm a sua mente formada na palavra de Deus. Elas vão recebendo qualquer mensagem, sem ter critério para saber se isso verdadeiramente é de Deus ou não. A mente dessas pessoas, a mente cristã, dita cristã dessas pessoas, é uma colcha de retalhos, cheia de retalhos de mensagens, cheia de retalhos de pregações, mensagens que eles não aprofundaram na palavra, mensagens que eles não confirmaram na palavra, mensagens que eles apenas foram dizendo amém, aleluia e glória a Deus, e recebendo essa mensagem como se fosse de Deus. Só porque alguém lá internadinho, com a gravatinha bonitinha, pregou para eles. E eles pensaram que aquilo era um grande homem de Deus, trazendo para eles mensagem de Deus, quando estava trazendo muitas vezes heresias. Quando o apóstolo Paulo esteve numa cidade da Macedônia, chamada Bereia, as pessoas que moravam ali, Paulo disse que elas eram mais nobres do que os de Tessalônica. Paulo acabava de sair da cidade de Tessalônica e entrou na cidade de Bereia.
E disse que o povo de Bereia recebeu a palavra com mais avidez, porque eles eram mais nobres do que as pessoas de Tessalônica. E quando eles receberam a palavra, eles chamaram Paulo, os bereianos chamaram o apóstolo Paulo e disseram assim, já passamos por isso aqui, porque está no capítulo 17 de Atos, disseram para Paulo assim: olha, nós queremos sentar com você todos os dias, para você nos provar nas Escrituras, se as coisas são realmente assim como você está pregando. Por isso Paulo falou que eles eram mais nobres. Paulo se sentou com eles todos os dias, abriu a Bíblia e mostrou para eles que o que ele pregou para eles está de acordo com a Escritura, está de acordo com a palavra de Deus. Crentes de hoje têm esse critério? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, por isso os bereianos eram mais nobres ainda do que os de Tessalônica. Em Tessalônica, Paulo ficou lá 2 semanas. E nessas 2 semanas, Paulo pregou 2 sábados. Pregou num sábado, e depois voltou e pregou no outro sábado, e foi expulso da cidade. Em Bereia, Paulo pregou todos os dias, assentou-se com eles todos os dias, para ensinar para eles a palavra de Deus, porque eles queriam aprender a palavra. Por que Paulo não tem aqui no Novo Testamento nenhuma epístola de Paulo aos bereianos? Não tem nenhuma epístola de Paulo aos bereianos, mas tem 2 aos Tessalonicenses, tem 2 aos Coríntios, depois tem uma aos Efésios, uma aos Gálatas, uma aos Filipenses, uma aos Colossenses. Mas para os bereianos não tem nenhuma epístola, nenhuma carta. Sabe por que não tem? Porque as epístolas de Paulo foram escritas para resolver algum tipo de problema que surgiu naquelas igrejas. Graças a Deus que teve esses problemas, que por isso nós temos essas epístolas. Mas Paulo não precisou escrever nenhuma epístola para os bereianos, porque os problemas que eles tinham, eles mesmos sabiam resolver à luz da palavra de Deus. Entenderam? À luz da palavra de Deus. Mas hoje tem crentes que escutam por aí qualquer mensagem e dizem amém. Eu fui convidado uma vez para ouvir um pregador que veio de fora aí, e eu estava lá, ali na Avenida Tiradentes, na sede da igreja Assembleia de Deus. Estava lotada de gente para ouvir esse pregador, e disse que ele ia pregar sobre guerra espiritual. E aí ele falou uma coisa assim: irmãos, quando Jesus mandou que nós expulsássemos demônios em seu nome, Jesus estava querendo dizer que nós devemos expulsar os demônios da terra e mandar os demônios para o inferno. Aí lá no meio da multidão eu levantei a mão: pastor, com licença, qual é o texto bíblico que o senhor tem para me confirmar para nós isso que o senhor acabou de dizer? Ele ficou uma fera. E aí, gaguejando, ele falou assim: olha só, a Bíblia não tem resposta para tudo. Foi o que ele disse. Puxa, a Bíblia não tem resposta para tudo? A Bíblia é a resposta para tudo. A Bíblia é a resposta para tudo. A Bíblia é a resposta para tudo. Sola Escritura.
Mas estava lá um monte de gente dizendo amém, sem questionar. Eu pedi para ele, mostra para mim na Bíblia, mostra para nós, não pedi nem para ele, mostre para nós na Bíblia onde o senhor pode comprovar isso que o senhor está falando. Ah não, a Bíblia não tem tudo. Estão vendo? Esses são hereges. E hereges hoje fazem mais sucesso do que verdadeiros pregadores. Falsos pregadores fazem mais sucesso diante desse povo que se chama evangélico e não é coisa nenhuma. Hereges fazem mais sucesso do que quem prega a verdade, do que quem prega a palavra puramente. Verdadeiros pregadores não inventam mensagens. Verdadeiros pregadores não inventam doutrinas. A última ordem que Jesus deu no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, essa ordem é uma ordem para a sua igreja, foi a ordem de fazer discípulos. Fazei discípulos. Resumindo como? Ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. O que Jesus ordenou é Bíblia. O que Jesus ordenou é Evangelho. O que Jesus ordenou é sola Escritura. Ou seja, o que Jesus disse foi: fazei discípulos, não discípulos para vocês, não discípulos das denominações, discípulos meus, discípulos de Cristo. Fazei discípulos para Jesus, ensinando esses discípulos a palavra que ele ordenou, a palavra que ele transmitiu. O que acontece hoje no sistema denominacional? Acontece que cada denominação se achou no direito de criar a sua própria ou as suas próprias doutrinas. As doutrinas das igrejas, as doutrinas das denominações. Jesus não mandou a igreja criar doutrina. Jesus mandou a igreja fazer discípulos, ensinando a esses discípulos não as doutrinas criadas por eles, ensinando a esses discípulos sola Escritura, somente o que ele ordenou, ensinando a esses discípulos só a palavra. Eu parei de aceitar convites para pregar em igrejas, porque as últimas que eu preguei, depois que eu pregava, nada dizendo senão Bíblia, eu devolvia o microfone para o pastor, e em várias situações aconteceu a mesma coisa. O pastor falava assim: oh, glória a Deus, o pastor Edivaldo pregou aqui a Bíblia, pregou para nós, o que ele pregou para nós é palavra de Deus. Mas nós temos que levar em consideração que a nossa denominação também tem as suas próprias doutrinas. E a doutrina da denominação anula a pregação da palavra de Deus, porque as pessoas daquela denominação têm que ficar com a doutrina da denominação e não com a palavra de Deus. Isso é a causa, cada denominação criando suas próprias doutrinas, é a causa da divisão entre os crentes. O protestantismo denominacional é um reino dividido, e Jesus declarou que um reino dividido não subsiste. É um reino dividido. E isso é um fato conhecido, inclusive de quem não é crente.
Eu já preguei o evangelho para muitos descrentes, e vários deles, em ocasiões diferentes, em lugares diferentes, vários deles falaram para mim assim: Edivaldo, vamos supor que eu me converta. Você está pregando para mim, né, o evangelho, vamos supor que eu me converta. Se eu me converter, para qual igreja que eu vou? Porque as igrejas não concordam uma com a outra. Cada uma tem uma doutrina que a outra acha que é mentira. Qual que está certa? Eu já ouvi isso, amados, de descrentes que nunca estiveram em nenhuma igreja. Porque as igrejas pecaram, cada uma criando suas doutrinas. Eu já fui abordado por várias pessoas, perguntando: pastor, lá na sua, qual é a doutrina da sua igreja? Eu falo assim, eu gosto quando alguém me faz essa pergunta, porque a minha resposta é a seguinte: primeiro, eu não tenho igreja. O único que tem igreja é Jesus. Ele é a cabeça da igreja. A congregação na qual o Senhor me colocou como pastor é uma congregação aonde eu, como pastor, prego e ensino para essa congregação as doutrinas de Jesus contidas na sua palavra. Eu não tenho nenhuma outra doutrina para ensinar. Eu prego aqui, eu ensino aqui, nada dizendo senão Bíblia Sagrada. Gostou? Parabéns, você é de Deus. Não gostou? Você é do diabo. E está acabado. Não tem meio termo. Quem é de Deus, ama a palavra de Deus. Quem não é de Deus, rejeita a palavra de Deus. Aí tem pastores e pregadores por aí, que querem inventar uma mensagem que agrade essas pessoas que não gostam de palavra de Deus. Gálatas 1:10, se eu agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. A igreja de Cristo não foi instituída para criar doutrina. Ela foi instituída para fazer discípulos, ensinando a esses discípulos as doutrinas de Cristo. Sola Escritura, somente a palavra de Deus. Por isso que o nosso ministério é raro. Porque o que nós fazemos aqui no ministério é o que todas as igrejas deveriam fazer, mas não fazem. Ficam lá ensinando doutrinas deles, regras deles, mandamentos de homens. Por isso Deus disse através de Isaías, e Jesus repetiu: esse povo só me honra com os lábios, o seu coração está longe de mim, em vão me prestam culto, porque tudo o que eles fazem é obedecer a regras e normas de homens, leis de homens, mandamentos de homens, e não de Deus, de acordo com a sua palavra. Aqui, como Paulo também exerceu esse mesmo ministério, nunca vão me ver nada dizendo senão Bíblia Sagrada. Recebeu a palavra? Sinal de que você é uma pessoa de Deus. Não recebeu a palavra? Sinal que você não é uma pessoa de Deus. O Senhor conhece os que lhe pertencem.